Estamos em Malaquias, capítulo 1, e já estamos prontos para falar sobre a segunda controvérsia, a segunda disputa entre Deus e seu povo. Esse profeta, como já vimos, ele fala sobre várias controvérsias ou várias disputas. Ele coloca num sentido assim de como se fosse uma contestação, como se fosse uma disputa entre Deus e seu povo, como se eles estivessem, como se estivessem, não estavam realmente numa condição difícil, né, de relacionamento. Vamos lembrar que estamos falando aqui sobre a época da restauração, a época de Neemias, já no final, e nós vimos aí no livro de Neemias que depois de tanta coisa feita, 100 anos aproximadamente, depois do tempo do retorno do exílio, então tinham reconstruído o templo, depois passou um grande período, um intervalo, mas depois eles reconstruíram os muros de Jerusalém, restauraram a cidade de Jerusalém, e enfrentaram várias dificuldades, vários momentos difíceis, mas no final, depois de tanta coisa, tanta luta para chegar nesse ponto, tanta dificuldade para ver o templo reconstruído, para ver a cidade reconstruída, para ver as pessoas sendo consolidadas no seu lugar, porque eles eram um grupo pequeno, eles voltaram um grupo muito pequeno da Babilônia em relação aos que tinham antes. Então tudo era difícil, estavam no meio de outros povos, de inimigos, então eles tinham muita dificuldade, mas eles tinham, com a graça de Deus, tinham vencido. Então eles estavam com o templo reconstruído, com a cidade reconstruída, muita coisa assim já feita, e no entanto muita coisa fora. Quando Neemias, no último capítulo de Neemias, vimos que depois de uma ausência ele voltou para Jerusalém e encontrou tudo fora, quase tudo fora de ordem. Então Malaquias ele está profetizando nesse momento, e nós podemos até dizer que as coisas, né, essas estruturas, o templo, a cidade, a sociedade, eles tinham voltado para a terra, tinham essas coisas que tinham acontecido, mas tinham uma coisa muito errada no relacionamento deles com Deus. Então Malaquias, o profeta Malaquias, ele chega para conversar, como se fosse um conselheiro num casal que está em crise, e vamos ver, né, qual que é o seu problema, qual que é a sua queixa. E sempre, assim, o povo poderia, muitas vezes, assim, o povo que tem reclamações, Deus não está nos abençoando, as coisas não andam bem, nossos inimigos ainda estão muito fortes, todas aquelas promessas que o Senhor falou que aconteceriam, né, os profetas falavam assim, o dia que houver restauração, vai haver uma plena restauração, vai voltar a ter a glória, o poder, a vitória que tiveram nas épocas passadas de Davi e Salomão. Então eles poderiam estar reclamando, mas quem está reclamando é Deus. Deus, né, toda esses diálogos, esses 6 controvérsias que nós vamos encontrar no livro de Malaquias, é sempre Deus falando. Deus, então, ele que está colocando qual que é o problema, o que está acontecendo aí no relacionamento entre eles, por que as coisas não estão bem. E aí a primeira disputa, a primeira controvérsia, nós já vimos no versículo 2, que Deus fala assim, que Deus amava, né? Assim, isso assim, geralmente, quando fazendo essa comparação com o casal em crise, geralmente um fala assim, você não me ama mais, você não está demonstrando amor, e Deus está... E na verdade era isso que o povo pensava, né? Porque Deus chega afirmando, eu amo vocês, eu tenho amado vocês, eu continuo amando vocês, e a resposta, a contestação do povo mas como?
como que o Senhor nos ama, né? Nós não estamos vendo isso, nós não estamos sentindo o seu amor. Então essa foi a primeira disputa, e agora nós estamos aí para começar a segunda disputa, que começa no capítulo 1, versículo 6. Vamos orar e colocar nossos corações diante de Deus, para que a gente possa entender, porque essas disputas, essas controvérsias, elas não são só daquela época. Com certeza, se Deus pudesse mandar alguém, claro que Ele pode, né? E muitas vezes Ele vai enviar mensageiros, mas se Deus falasse conosco hoje, que está errado? Por que nosso relacionamento não está fluindo? Por que as coisas não estão acontecendo? Por que não está havendo abundância e vida e restauração? Afinal de contas, né, eles voltaram do cativeiro, estão de volta na terra. Por que as coisas não estão fluindo bem? Por que as coisas não estão acontecendo dentro da vontade de Deus? E com certeza Deus, né, assim, a gente encontra isso até nas cartas do Apocalipse, né, falando sobre como a igreja tinha deixado o seu primeiro amor. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem muita coisa para nos falar. Com certeza nós estamos devendo, nós estamos falhando de muitas maneiras, mas o Senhor continua falando: eu tenho vos amado, e o Senhor está sempre pronto para nos levantar e para nos conduzir. Mas nós queremos entender de que maneira nós estamos deixando a desejar, de que maneira nós estamos falhando no nosso relacionamento contigo, porque enquanto às vezes nós ficamos aí pensando que não parece que o Senhor nos ama, parece que a gente está sempre falhando, e talvez o Senhor não tem mais paciência com nossos erros. Enfim, nós podemos ter muitos pensamentos que nos fazem sentir longe de Ti, mas o Senhor está querendo nos atrair e está querendo nos mostrar o que faz parte de um verdadeiro relacionamento, e nós queremos aprender. Pedimos que o Senhor nos ajude nesta hora a entender como o Senhor deseja aquecer o nosso relacionamento. Pedimos que o Senhor aqueça os nossos corações nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Então, o modelo é esse, né? Deus fala, isso aí é um fato, Ele declara um fato. E daí ele já coloca qual é a resposta, quais são as contestações do povo. Então vamos ler esse primeiro trecho, né, da controvérsia, né? Lembrando então que no versículo 5, Malaquias 1, versículo 5, terminou, né, esse primeiro diálogo sobre se Deus amava ou não amava, né? Falamos sobre isso. E uma coisa que nós não comentamos muito, né, nessa primeira controvérsia, mas o versículo 5, quando ele fala sobre como Deus tratou o povo de Israel de uma forma diferente da maneira como ele tratou o povo de Edom, e que isso provava o amor dele por Israel. E ele termina falando no versículo 5, os vossos olhos o verão e direis, o Senhor é engrandecido ainda além dos termos de Israel. Uma coisa assim muito forte aqui no livro de Malaquias, especialmente aqui nesse capítulo 1, é Deus afirmando que o nome dele será engrandecido, será reverenciado, será reconhecido muito além dos termos do território de Israel, porque tinha muito aquele costume, e até hoje tem essa coisa assim de que um país tem uma cultura, uma religião, um país é fortemente católico, ou evangélico, ou islâmico, ou hindu, ou nenhuma. Então, assim, naquele tempo eles tinham os deuses, né? Cada povo, né? O Egito, a Síria, a Babilônia, os povos de Canaã, cada povo, os filisteus, cada povo
tinha o seu Deus. Isso para eles naquela cultura era normal. Você tem o seu Deus, você é de um povo, nós temos o nosso. Quando um país conquistava o outro, aí eles costumavam impor o Deus, né, o Deus dos babilônios, dos assírios, eles costumavam impor. Nós vimos que o Império Persa era diferente nesse sentido, porque Ciro, desde o início, não só com o povo de Israel, ele dava liberdade para cada povo continuar servindo o seu próprio Deus. Então, os persas não obrigavam os povos do seu império a seguir o seu Deus, mas muitas vezes, né, os outros impérios faziam isso. Então, Deus está falando assim, não, eu não sou um Deus apenas do povo de Israel, eu não sou o Deus que o povo de Israel adotou e cada povo tem seu Deus. Eu sou o verdadeiro Deus, eu sou o único Deus, e o meu nome vai ser reconhecido e admirado e adorado em todo o mundo, não só entre vocês. Que na verdade sempre foi o propósito de Deus quando chamou Abraão para ser a descendência, ser uma bênção para todas as famílias da terra, porque através do povo de Israel todo o mundo conheceria quem é o verdadeiro Deus e voltaria a ter uma relação com ele. Então, foi assim que terminou essa primeira controvérsia, que não só Deus amava Israel, ele afirmou, mas Deus será conhecido em toda a terra. Então, agora, o versículo 6, então, começa esse segundo diálogo, esse segundo problema, né, no relacionamento entre eles. E ele começa dizendo assim: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E isso ele está usando um exemplo comum da sociedade humana, uma coisa que eles conheciam. Dentro do contexto de uma família, os filhos honram os pais. E quem lá tinha assim, muito, né, a escravidão, o servo, o escravo, ele honrava, ele temia, ele obedecia, ele prestava muita reverência ao seu senhor, porque era algo obrigado. Isso era dentro de um contexto humano. Na verdade, assim, a família, né, que é o modelo melhor para o relacionamento entre nós e Deus, tem essa relação de amor, essa relação maravilhosa, né, que é a honra, o respeito, tudo que os pais representam para os filhos é algo maravilhoso. Muitas famílias estão quebradas, são disfuncionais, tem muitos pais que não inspiram isso nos filhos, mas a família como Deus planejou, a família como Deus quer, é uma família onde os pais se dedicam em amor, os pais se doam, os pais dão exemplo, os pais cuidam, os pais disciplinam, os pais mostram o caminho certo, os pais têm mais experiência, enfim, tem toda essa relação entre os pais e os filhos que é algo maravilhoso, é algo que Deus colocou para representar a relação que ele tem conosco. Deus instituiu a família para que a gente pudesse conhecer um pouco a respeito da relação de Deus conosco. Então ele fala assim, isso é normal, isso é normal, isso não é incomum, isso não é uma coisa que é difícil achar, né? O filho honra o pai. O servo obedece o mestre, ele considera, ele tem em alta prioridade as coisas que o Senhor fala. Aí ele fala, mas se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Então,
agora Deus, né, porque lembra assim, a primeira controvérsia, na verdade, era Deus afirmando o seu amor. Então, ele não estava propriamente, ele estava chamando atenção na primeira, porque eles não acreditavam no amor dele, e isso era ofensivo para Deus. Isso era uma afronta para Deus. Imagina o filho falar para o pai ou para a mãe: você não me ama. Como disse, existem famílias onde isso pode ser dito. Infelizmente, tem famílias totalmente quebradas, doentes, onde não tem uma relação saudável. Mas na grande maioria dos casos e assim, nas situações onde a família funciona com o mínimo de características que Deus nos deu, existe, porque isso é uma coisa que flui, isso é uma coisa que você não precisa fazer força para que aconteça isso. Isso é assim, qual a mãe que não ama seu filho, sua filha? Qual o pai que não ama? Isso é algo que brota naturalmente do coração e brota naturalmente do coração do filho. Esse desejo, essa honra, esse respeito, só quando os pais destroem, fazem algo para destruir essa relação. Mas Deus nunca fez isso. Deus sempre foi um pai muito além de qualquer pai que possa existir entre nós humanamente. Então, se eu sou pai, onde está a minha honra? Aqui ele está agora realmente levantando uma acusação, né? Ele está levantando um problema. A primeira, assim, vocês não acreditam no meu amor, mas agora ele está dizendo: mas se eu sou pai, se vocês reconhecem, vocês sabem que eu sou pai, onde está a minha honra? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, os sacerdotes. Então, ele vai incluir o povo nessa situação. O povo também faz parte, eles também têm essas atitudes, mas sempre os líderes são mais responsáveis, e os líderes, eles dão exemplo, eles fomentam, eles incentivam ou atitudes boas ou atitudes ruins, né? Isso acontece na família, mas isso acontece na igreja, isso acontece na sociedade. A atitude dos líderes gera uma atitude semelhante no meio do povo, mas Deus aqui está se dirigindo mais, assim, principalmente, quase todo esse diálogo vai ser dirigido aos sacerdotes. E só para a gente ter um contexto, essa controvérsia, esse diálogo sobre esse assunto, começa no capítulo 1, versículo 6, que estamos vendo aqui, e ele vai até o capítulo 2, versículo 9. Né? É tudo o mesmo assunto, mesmo diálogo. Então, é uma controvérsia que Deus vai falar várias coisas, e tem essa troca, né? Deus falando e Deus dizendo o que o povo diria. Algumas pessoas acham até que Malaquias talvez estava falando e o povo na hora falava isso, não sei, mas pelo menos Deus está reproduzindo o pensamento. Ele está dizendo o que o povo pensa. Assim, Deus fala e ele já coloca assim, qual é a reação, qual que é a resposta do povo, dos sacerdotes nesse caso, né? Então ele fala: se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o respeito, a reverência, ou a atitude assim, de consideração para comigo? E ele fala assim: vocês sacerdotes, vocês desprezam o meu nome. Então aqui ele vai mais longe, porque você fala assim: você faltou com respeito, é um jeito mais ameno de colocar assim, né? Não é assim, você não está respeitando, é uma acusação séria. Mas quando você fala assim: você me despreza, muito mais forte. Eu posso não ter assim uma grande
assim, prestar uma homenagem, falar muita coisa a respeito de alguém, é uma coisa, assim, você ignora, você não dá a devida atenção, você não presta homenagem, mas chegar ao ponto de dizer, vocês me desprezam. Então eu até coloquei aqui para resumir, para a gente poder visualizar qual que é esse diálogo entre Deus e o povo. Eu coloquei povo aqui, como diz assim, os sacerdotes representam o povo, mas na verdade ele está se dirigindo mais especificamente aos sacerdotes. É a atitude dos sacerdotes, é o coração dos sacerdotes que realmente está gerando essa atitude no meio do povo. Isso coloca uma grande responsabilidade. Isso é em todas as... eu sempre falo assim, porque às vezes a gente pensa, não, isso é um líder, isso é o pastor, o padre, o grande líder de uma igreja, isso é alguém um político, alguém que dirige uma cidade, uma nação, mas existem essas mesmas atitudes dentro de uma família, dentro do contexto de uma casa, dentro de um grupo pequeno, em todo agrupamento, em todo tipo de trabalho, na escola, no serviço, em cada lugar, existe alguém que ou oficialmente ou não é visto como um influenciador. Hoje nós temos os influenciadores nas mídias sociais, então tem as pessoas que são vistas como modelo, que as suas atitudes, seus argumentos, isso é muito forte hoje, né, nas mídias sociais, as pessoas que falam, que fazem vídeos, que expressam seus sentimentos e às vezes as pessoas expressam sentimentos muito ruins e as pessoas seguem, as pessoas têm mentiras, têm acusações, têm palavras, tem diálogos de ódio que são super valorizados, viralizam, todo mundo fala assim, olha que coragem, então olha como um líder pode influenciar para o mal, como um líder pode ter um desprezo por autoridades. Nós estamos vendo isso muito na sociedade hoje, né? Muitos líderes, infelizmente, muitos políticos, muitos líderes, às vezes não merecem o nosso respeito, mas existe um desprezo, fala-se com muita facilidade contra líderes religiosos, contra líderes políticos. É muito fácil, é muito barato falar mal, né? Do técnico do seu time, é muito fácil falar mal. Então tem uma falta de tem uma falta de honra, tem uma falta de atitudes boas, tem ódio. Então essas são as coisas que nós estamos vendo acontecer muito, né, no nosso meio hoje, né? E Deus está falando, vocês estão me tratando assim. Então, eu resumi aqui, né, vocês me desprezam, mas tem todo esse contexto desse versículo 6. Vocês não estão me honrando como um pai. Vocês dizem Deus é pai. Hoje isso é muito comum, né? Todo mundo fala Deus é pai, Deus é pai. Mas Deus está falando assim, mas eu sou pai? Que tipo de pai que eu sou? Que tipo de atitude vocês têm em relação a mim? E é uma coisa assim, a ideia aqui é que isso que Deus está falando era uma coisa chocante, porque uma coisa que a gente normalmente tem como uma conclusão é que antes do cativeiro, antes do povo ir para o cativeiro na Babilônia, eles estavam sempre recaindo na idolatria, sempre tinha idolatria, deixavam Deus, iam atrás de outros deuses, mas que depois do cativeiro, quando eles voltaram
né, aqui nessa época, quando eles voltaram para a terra, eles nunca mais... A gente não tem notícia, tinha aquele problema de casamentos mistos, mas a gente nunca escuta assim, o povo está fazendo altares para Baal, para Moloque, para outros reis, para outros deuses. Parece que assim, né, eu sempre aprendi que depois do cativeiro, não é que o povo ficou maravilhoso no seu relacionamento com Deus, mas eles não foram mais atrás de outros deuses. Então, nessa época, qual que é o contexto aqui de Malaquias? Não é idolatria. E ele vai falar depois sobre casamento, né? Divórcio e casamento, mais para frente no livro, mas nesse momento ele não está falando nem sobre casamentos mistos. Ele está se dirigindo aos sacerdotes que celebravam todo o culto a Deus. Eles ofereciam os sacrifícios, eles celebravam as festas, eles faziam as coisas necessárias, tudo estava acontecendo, aparentemente, pelo que a gente consegue entender, tudo estava acontecendo de uma forma até regular aqui, né? O povo levava os sacrifícios para Deus, né? E fazia os cultos, e tinha o templo, e tinha tudo aquilo funcionando, os sacerdotes, e Deus está falando assim: vocês me desprezam. Então, essa palavra, ela é chocante, é uma palavra que chama muita atenção, e que causa uma resposta, né? Porque aí eles falam, né, assim, no final do versículo 6, então Deus fala: se eu sou o Senhor, onde está o respeito? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vocês me desprezam, vocês me menosprezam, vocês não só não me dão honra, vocês têm assim um desprezo por mim. E aí eles perguntam: mas vós perguntais, em que desprezamos nós o teu nome? Então eles estão chocados, e eles estão dizendo: mas como assim? Que acusação falsa! Nós estamos fazendo tudo certo, nós estamos mantendo todos os rituais, nós estamos fazendo tudo que o Senhor mandou, tudo que a lei exige, nós estamos seguindo as cerimônias normalmente. Então, em que sentido nós estamos desprezando? Então, aqui nós precisamos realmente olhar para o que estava acontecendo lá e aplicar para as nossas vidas, porque a mesma acusação pode ser feita para nós. Então essa é a primeira parte do diálogo. Vocês me desprezam, vocês não ligam para mim, vocês não só não ligam, vocês consideram assim como algo, assim, uma... bom, nós vamos seguir que ele vai trazer mais detalhes aqui. Então no versículo 7 ele fala: ofereceis. Então, o que ele vai dizer agora? Ele vai explicar como é que eles estão desprezando, desonrando o nome de Deus. Vocês oferecem sobre o meu altar pão imundo. Pão imundo, vocês estão oferecendo. Aqui também é uma acusação muito séria, mas, né, eles vão perguntar de novo: mas como assim? Porque ele está caracterizando o que eles fazem, né? Primeiro, vocês estão me desprezando. Depois, não, mas como assim? Vocês estão colocando coisas impuras sobre o meu altar. E, de certa forma, eles poderiam retrucar: não, mas como assim? A coisa mais impura que a gente tem registro na história, porque tudo que Deus fazia, né, assim, o templo, o altar, as coisas que eram para ser feitas, as vestimentas, todas as coisas tinham que ser feitas dentro de um padrão e com muita santidade, né? Então, tudo para Deus tem que ser santo. Isso nessa época não tinha acontecido ainda, né? Mas um bom tempo, sei lá, 200, 300 anos depois disso, teve aquela ocasião em que houve uma conquista, né,
do povo Antíoco e Epifânio, né? Tem a história lá dos Macabeus, que ele quis mudar os costumes, ele quis assim, alterar assim, de tal forma o culto deles a Deus que ninguém conseguisse continuar mais. Então ele fez um ato que seria assim, a maior profanação possível, que era oferecer um animal imundo, um porco, no altar de Deus. Ele fez isso. Então isso é considerado assim, isso é profanar. E os sacerdotes aqui, eles não estavam fazendo isso. Então eles perguntaram assim, mas em que te havemos profanado? Né? Vocês oferecem no meu altar pão imundo, e eles perguntam, mas como assim? Pão imundo? Nós estamos profanando, nós estamos oferecendo algo. Na verdade, eles deveriam saber, eles estavam fazendo uma coisa muito errada, mas as pessoas vão se adaptando, vão mudando, vão criando situações um pouco mais distantes do padrão que Deus quer, e aí assim você vai se acostumando com aquilo. Porque estava muito claro na lei de Moisés que o que poderia oferecer a Deus em termos de animais, qualquer tipo de animal que fosse, um cabrito, uma ovelha, um carneiro, um animal, né, um touro, um bezerro, qualquer tipo de animal que fosse oferecido a Deus, precisaria ser um animal sem defeito. Algo assim, você não oferece a Deus aquilo que nem serve para você, porque as pessoas, eles viviam de rebanhos, era a riqueza deles, era a propriedade deles, o que eles tinham de posses, tinha terra, né, as lavouras, mas eles tinham os rebanhos, e os rebanhos, né, como até hoje, um animal bonito, saudável, perfeito, vale muito mais do que um animal com defeito, um animal cego, ou manco, faltando alguma coisa, ou com um grande defeito. Aquilo não tinha valor. Então, quando assim, é claro que você oferecer para Deus um animal e queimava em cima do altar, tá certo que muitos sacrifícios tinha uma parte que pertencia ao sacerdote, mas imagine assim, você pegar um animal bonito, perfeito, sem defeito, e colocar no altar e queimar como holocausto. Assim, parecia um desperdício. Parecia assim, jogar fora um animal que valia dinheiro, que era bonito, que era... podia ser usado para carne ou para criação, eles ofereciam para Deus. Então, o que eles estavam fazendo aqui? Ele vai descrever, ele vai citar isso várias vezes aqui. Versículo 8. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, isso não é mal? Quando ofereceis o coxo ou doente, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, terá ele agrado em ti, te será favorável. Então ele está dizendo assim, vocês acham assim, bom, tem que oferecer, eu tenho que levar, mais na frente ele vai dizer assim, que às vezes a pessoa fazia um voto, fazia uma oração, ó Deus, se o Senhor fizer isso para mim, eu prometo que eu vou oferecer em gratidão um sacrifício a ti. Então, eles faziam um voto, por exemplo, ou eles levavam um animal nas festas, ou eles levavam um sacrifício para oferta, holocausto, tinha os holocaustos diários, enfim, tinha vários tipos de sacrifício, vários motivos de sacrifício. Mas ele vai citar lá na frente exatamente o último versículo do capítulo 1, versículo 14, ele diz assim, maldito seja o enganador que tendo animal no seu rebanho, promete, ele tem um animal, um animal que ele promete ao Senhor, ele fala assim, olha, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me atender, eu vou oferecer esse animal a ti em gratidão. Mas na hora de oferecer,
Ele oferece, ele promete, mas ele oferece ao Senhor uma coisa vil, uma coisa assim, esse aqui é um animal perdido, não vale nada para mim mesmo, então isso aqui não vai me dar prejuízo, eu vou oferecer isso aqui ao Senhor. Afinal de contas, Deus não está ligando, vai queimar tudo no altar, para Deus tanto faz. Então, essa atitude de oferecer alguma coisa que realmente não tinha valor. Esse era o ponto principal aqui que Deus está falando. Então aqui ele está dizendo, como que vocês me desprezam? Eles perguntam, como assim nós desprezamos? Vocês me oferecem pão imundo, e ele ainda fala profanado. O profanar é uma coisa assim, é você, como eu falei assim, no caso de oferecer um porco, era assim, oferecer, não só não dar o melhor a Deus, mas dar alguma coisa contaminada. Assim, você tem vários graus de ofensa, né? Você pode dar a Deus algo que não é o melhor. E ele está dizendo, você não faria isso para o governante humano. Se você quisesse dar um presente para ganhar algum tipo de favor, algum tipo de troca com o governador, com alguém que tem uma posição de autoridade, você jamais ia oferecer algo ruim, algo doente, assim, e ninguém, isso não seria considerado como presente, isso seria uma ofensa. Como que você oferece uma coisa ruim para alguém numa posição de autoridade? Então Deus está colocando nesses termos, assim, de que vocês estão me oferecendo algo assim recusável, algo assim que é uma ofensa você oferecer algo que não tem valor para você. Você quer dar, você quer fazer aparência de estar dando, você quer fazer aparência de estar prestando culto a Deus, você dá a Deus a sobra, você dá a Deus aquilo que não te faz falta, você dá a Deus uma porção do seu dia, você dá a Deus aquilo que já não faz falta mesmo, né? Eu não vou usar isso mesmo, então toma isso aqui. Isso para Deus era uma grande ofensa. Então ele está dizendo, vocês estão oferecendo uma coisa profanada, vocês estão oferecendo uma coisa imunda. Eu estou querendo mostrar que às vezes para nós é algo que assim, não, acho que Deus aceita, eu vou dar isso aqui porque é o que eu tenho agora, tal, e achamos assim que é algo que Deus não faz questão, que Deus não liga de não ser algo de primeira qualidade. E Deus está colocando em termos assim muito fortes, isso é uma coisa profanada, isso é uma coisa, isso é uma ofensa. Vocês estão oferecendo algo que não só é de segunda categoria, mas é uma coisa impura para mim. Então, isso é que ele está falando. Versículo 9. Agora suplicai o favor de Deus. Agora, assim, vamos, vocês podem, peça o favor de Deus para vocês, para se compadeça de nós, mas com tal oferta da vossa mão, ele vai aceitar? Então, assim, ou profeta, sei lá, assim, estão dizendo, então, você quer buscar o favor de Deus? Você quer ter um bom relacionamento com Deus? Então, tente suplicar o favor de Deus e veja se, fazendo assim, Deus vai realmente aceitar. Ele terá, assim, eu acho muito importante essa expressão no final do versículo 8, quando ele fala, ora, apresenta o teu governador, terá ele agrado em ti. Deus vai se agradar. E, bom, nós vamos... em outra aula falar mais sobre o versículo 10 e 11, tem outras coisas, mas eu quero voltar assim, ele volta ao mesmo tema no versículo 12. Mas vós o profanais, o nome de Deus, quando dizeis,
a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, quer dizer, aquilo que está em cima da mesa, a sua comida, é desprezível. E essa aqui é o que a terceira pergunta aqui, né? Que como nós oferecemos algo profanado, né? Na verdade é a segunda pergunta, né? Vocês me desprezam, como nós desprezamos? Vocês me oferecem pão imundo, mas como esse pão como que a gente está oferecendo pão imundo? Ele explica no versículo 8, mas ele explica de novo no versículo 12. Ele falou assim: quando vocês consideram a mesa do Senhor impura, vocês não acham que na mesa do Senhor precisa oferecer algo especial para Deus. Tem várias ramificações e tem vários aspectos que ainda queremos explorar, talvez num outro estudo, mas eu queria colocar aqui algo que é muito importante entender, porque nós podemos ler esses diálogos, essa controvérsia, e podemos ter a ideia, e eu acho que talvez o povo naquela época tinha um pouco dessa ideia, de que assim, Deus é um Deus, ele é um soberano, ele é um Deus que tem toda a autoridade, está acima de todos, e ele é muito exigente, porque o modelo que eles tinham, e até mesmo quando ele usa o exemplo, né, assim, quando fala de pai, é uma relação, mesmo naquela época, às vezes a relação de pai para os filhos era uma relação muito autoritária, mas a relação entre um senhor e o seu servo ou escravo também era uma relação autoritária. Então, nós podemos interpretar todo esse diálogo e toda essa controvérsia de uma forma assim como assim, puxa, né? Deus é exigente, Deus não quer qualquer coisa, Deus quer assim o melhor dos melhores. Mais uma vez pensando assim num rei, num soberano que não aceitasse, vamos supor que alguém tivesse um tributo, tinha que trazer algum presente para o rei, e ele não tivesse nada assim muito bom, e o rei desprezasse aquele presente porque não é muito bom. Então nós podemos olhar para todo esse diálogo assim, Deus é severo, Deus a gente tem que andar na linha, a gente tem que realmente dar o melhor para ele, e é verdade, Deus deseja o melhor. Já expliquei aqui que o que Deus quer não é uma coisa de segunda categoria, não é uma coisa inferior. Mas eu meditando nesses textos e meditando naquilo que nós podemos aprender de Deus nas Escrituras, tanto nas Escrituras do Primeiro Testamento como do Novo Testamento, nós podemos entender que duas coisas. Uma, que Deus, o que Deus está falando aqui? Na verdade, muito mais do que apenas um sacrifício, um presente, às vezes até alguma coisa que a pessoa traz com o intuito de ganhar alguma coisa, e nós temos toda essa dificuldade humana, assim, muita coisa nas igrejas hoje, quando se fala sobre dízimo e ofertas, e às vezes é tudo dentro de um contexto de troca, de ter que comprar o favor de Deus, de ter que ter muito sacrifício para que Deus nos abençoe. Então fica assim muito essa coisa assim de trocas e de uma exigência, de um Deus exigente. E na verdade, nós sabemos que os profetas, eles tinham essa missão de trazer para o povo o coração de Deus. O sacerdote, ele tinha a missão, a gente imagina assim mais a missão do sacerdote, o papel do sacerdote como aquele que oferece a Deus, que representa Deus diante do povo, que oferece a Deus algo em favor de todo o povo, e que
pede até o favor de Deus em relação ao povo. Mas o profeta, ele tinha uma janela, Deus dava a esses profetas uma janela para o coração de Deus. Eles conseguiam transmitir um pouco daquilo que Deus realmente sentia. E com as imperfeições humanas, mesmo os profetas inspirados pelo Espírito Santo, claro que eles ainda não tinham, antes da vinda de Jesus, eles não tinham ainda uma revelação mais completa da natureza de Deus, mas eles traziam muito, sim, do coração de Deus para o povo. E eu vou ler alguns trechos nos profetas, em outros profetas, para ajudar a entender isso, porque eu queria mostrar, primeiro, eu já vou dar, assim, aonde eu quero chegar com isso, o que eu vejo nisso. Que Deus, ele começa falando assim: se eu sou pai e se vocês são filhos, onde que está a nossa relação? Tem algo que Deus deseja muito mais do que o sacrifício. Esses sacrifícios de animais cegos e defeituosos, e esse desprezo pela mesa de Deus, e ele também, assim, versículo 13 aqui, fala assim: e dizeis também que canseira. Os sacerdotes achavam que o culto a Deus era uma canseira. Era uma obrigação. Eu tenho que fazer isso de novo, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ir no culto, eu tenho que fazer uma oração, eu tenho que fazer um jejum. Tudo é canseira, tudo é difícil, tudo é uma obrigação. E Deus está querendo algo diferente. Deus está em busca de uma relação de amor, de uma relação de uma coisa que procede do coração. Isso é o ponto principal, e nós vamos ver assim como alguns profetas, eles tiveram esses momentos de entender esse coração de Deus, ele querendo alguma coisa mais do que só os sacrifícios. Vocês devem se lembrar, tem vários profetas que falam, até aqui eu não vou comentar muito esse versículo aqui, mas no versículo 10, ele fala assim: eu queria que vocês fechassem o templo. Eles voltaram da Babilônia para reconstruir o templo. E ele fala assim: olha, na verdade eu queria que vocês fechassem o templo, que nem acendesse o fogo no altar, porque vocês estão acendendo inutilmente, em vão. Isaías fala isso, Jeremias fala isso, eles falam nos Salmos, às vezes fala isso assim. Ele fala assim: Deus está querendo sacrifícios. Sim, Deus ordenou sacrifícios, mas quando era feito de uma forma só de exterior, Isaías fala, no primeiro capítulo de Isaías, fala assim: vocês chegam perto de mim só com os lábios, mas o coração está longe. Então, é sempre isso que Deus queria. Deus estava querendo assim: vocês são filhos, vocês querem o amor de um pai, vocês querem que haja um amor verdadeiro entre nós como pai e filho, mas que tipo de relacionamento vocês estão querendo? Então, esse é o primeiro ponto, assim, o primeiro aspecto. Mas uma coisa que me tocou bastante, pensando sobre isso que Deus está fazendo aqui, e eu quero mostrar isso também em alguns outros textos, que eu não sei se eu vou conseguir explicar isso, mas eu sinto que para Deus fazer isso que Ele está fazendo aqui é uma humilhação para Ele. Porque pensa bem, se é um soberano que exige, e às vezes os profetas, às vezes as escrituras retratam Deus. Deus é um soberano, Deus é um rei, e Deus tem o direito de julgar. E Deus pode muito bem simplesmente falar assim: olha, vocês fizeram assim comigo, eu vou julgar vocês. O que é uma humilhação para Deus? A humilhação para Deus é Deus
quase que vir e sim e suplicar que a gente o trate com amor. É muito assim, eu fico assim tentando me imaginar, né, é impossível, né, mas tentando imaginar como Deus se sente, Ele que dedicou, Ele que colocou tanto investimento, a ideia daquela palavra hesed, que é Deus colocar sua compaixão, Deus libertar do Egito, Deus providenciar, Deus libertar, Deus trazer proteção e vencer os inimigos e ajudar de tantas maneiras. Deus investe, Deus coloca todos os seus recursos para nos resgatar, para nos redimir, para nos trazer para perto dele, e a gente despreza. Mas além da gente se desprezar, que Deus podia falar assim, bom, vocês não querem, né? Eu vou buscar outros, eu vou destruir vocês, eu vou acabar com tudo, né? É até mais ou menos aquele sentimento de Deus no dilúvio, olha, tem tanta maldade aqui que eu me arrependo de ter feito o homem, vou destruir a humanidade. Mas não, Deus chega e quase como se ele estivesse de joelhos, sim, eu imploro, voltem para mim. Então, nós vamos ler rapidamente, espero, alguns textos das Escrituras, dos profetas, que mostram um pouco esse sentimento de Deus. Vamos começar, já citei, né, mas vamos ler em Isaías capítulo 1, primeiro versículo, né, da profecia de Isaías. Isaías 1, versículo 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, pois falou o Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu dono, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Então, no meio das profecias, tem sempre bastante coisa a respeito assim, que Deus vai disciplinar, que Deus vai castigar o povo porque eles agiram assim, mas a gente precisa sentir esse clamor de Deus, essa súplica de Deus. Deus está, e é difícil assim a gente dizer isso, mas Deus está se sentindo injuriado, Deus está se sentindo menosprezado, Deus está sendo rejeitado. Quem gosta de ser rejeitado? E Deus é o grande Deus, Ele tem os anjos, Ele tem o universo, Ele pode ser aclamado por tantos seres, e Ele olha para nós e Ele vê a nossa falta, como a gente... Ele fala assim, vocês me desprezam, vocês acham que a minha mesa, eu não vou ter tempo para falar sobre isso hoje, mas a mesa não é o que ele está dizendo aqui, vocês estão oferecendo pão imundo para mim, é o pão que Deus come. É um conceito que é muito estranho para nós. Deus não precisa de nada, Deus não tem fome, Deus não sente falta, Deus não sente solidão, Deus não sofre, Deus não é bem assim. Deus tem fome. Ele queria uma mesa e que os sacerdotes pudessem oferecer um pão para ele comer. E vocês estão dizendo, a mesa do Senhor é desprezível. Como assim desprezível? Não, qualquer coisa. Eu falo assim, convide sei lá, uma autoridade, o dono da sua empresa, um professor, uma pessoa ilustre, qualquer pessoa. Convide alguém para comer na sua casa e coloque uma comida, um resto, uma coisa que nem serve mais, uma coisa que nem você está querendo mais. Coloque uma coisa desprezível, é isso que você vai oferecer para Deus?
né? Então, não é assim, não é tanto a coisa em si, é a atitude. Deus está dizendo assim: a minha mesa é o meu pão, é o pão que eu vou comer. Então, nós, claro, nós não conseguimos nem chegar perto ao sentimento de Deus, mas pensa em pais que criam filhos e se dedicam, como eu falei assim, nossos exemplos humanos são difíceis porque nós somos falhos. Quem é pai, quem é mãe, nós não somos perfeitos. E a gente às vezes não se doa como deveria doar. Mas nós temos o suficiente para entender o coração de Deus. Deus criou filhos. Ele gerou filhos, Ele cuidou dos filhos, Ele carregou, Ele se doou para eles. Na verdade, agora em Jesus, Ele deu o melhor que Ele tinha, Ele deu o próprio Filho. Ele gerou filhos e Ele deseja algo. Eu sei que os teólogos vão dizer assim: não, Deus não criou o homem porque ele tinha falta de alguma coisa. Deus é autossuficiente, Deus não pode sentir falta de alguma coisa. Mas a Bíblia fala que Deus queria filhos, que Deus queria alguém semelhante a Ele. Ele se doou, Ele investiu. Se você voltar ao Jardim do Éden, Deus criou todo aquele jardim, criou tudo para o homem, para a mulher, trouxe tudo, cuidou, conversou, e depois eles vão acreditar no que a serpente fala, eles vão desprezar o que Deus falou para eles, eles vão dizer: não, a gente não se importa, a gente vai comer esse fruto, não importa o que Deus falou. Assim, rompeu uma relação de confiança. Então Deus está falando assim: eu criei filhos e eles não me aceitam, eles não querem, eles não devolvem para mim aquilo que eu coloquei neles. Então eu não sei dimensionar, eu não sei falar do que Deus sente, mas os profetas estavam dizendo isso. Eles estavam dizendo: olha, tem alguma coisa que Deus está dizendo. E ele sente essa falta de corresponder ao amor dele. Porque por muito tempo eu tinha um conceito assim que Deus, né, o amor ágape, o amor de Deus, Ele ama, Ele nem liga se as pessoas não amam de volta, Ele continua amando. E é verdade, Deus ama os piores pecadores, Deus nos ama na nossa condição. Mas não é verdade de que o amor de Deus não é troca. Eu faço isso aqui para você, você tem que fazer para mim, eu só amo você se você fizer isso. Não é esse tipo de coisa barata ou uma coisa assim de troca, mas Deus deseja, assim, o amor de Deus eu amo vocês e eu quero desenvolver, eu espero um relacionamento. A história inteira da Bíblia é Deus querendo desenvolver um relacionamento de amor com seus filhos. Ok, vamos para Jeremias. Jeremias capítulo 2 tem uma pergunta aqui que me comove muito, porque ele diz o seguinte, ele fala assim, Jeremias capítulo 2, ele fala assim, versículo 2, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, eu me lembro de ti, da devoção da tua mocidade. Deus está falando assim, olha, eu tenho saudade de como você era no início, aquele primeiro amor. Eu me lembro da devoção, do amor dos teus desposórios, de como me seguiste pelo deserto, numa terra não semeada. Israel era santo para o Senhor, as primícias da sua novidade. E aí ele fala, mas agora escutem, versículo 5, assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após ídolos vãos e tornando-se sem valor
eles mesmos. Que defeito que vocês acharam? Assim, eu acho isso humilhante para Deus. Deus está dizendo assim, mas vem cá, vamos conversar assim. O que eu fiz de errado? Deus perguntando isso para nós? O que eu fiz de errado? Só pode ser, porque não é possível eu ter me doado para vocês, não é possível eu ter amado vocês e vocês me abandonarem. Não é possível. A gente poderia tem muitos textos que continuam assim. Eu acho que eu não vou ter tempo, mas eu vou só lembrar de Isaías 5, em que ele conta uma parábola e ele fala assim que Israel era como um jardim que Deus plantou e que Deus cuidou e que Deus cercou. Ele plantou uma videira, ele fez tudo. E aí ele faz essa pergunta também. Ele fala assim, como que essa videira que eu plantei virou algo que eu não plantei, virou uma coisa estranha, virou algo que se levantou contra mim? Eu fiz tudo, eu plantei, eu cuidei, eu reguei, eu cultivei. Então é esse coração de Deus falando assim, como é que eu pude fazer isso e vocês me trataram dessa forma? Versículo 30, no mesmo capítulo 2 de Jeremias, versículo 31. Ó geração, considerai a palavra do Senhor. Tenho eu sido para Israel um deserto? Eu fui mal para vocês? Tenho sido eu para Israel um deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque diz o meu povo, desligamo-nos de ti e nunca mais a ti viremos. Por que vocês me abandonaram? E nessa humilhação, tem vários profetas que usam essa ilustração. No capítulo 3 de Jeremias, ele fala assim, se um homem despedir a sua mulher e ela se ausentar dele, e se ajuntar a outro homem, tornará ele mais para ela? Não se poluiria de toda aquela terra? É mais ou menos a ideia, e ele estava usando a cultura daquela época que até hoje, né, ainda prevalece, que é uma cultura machista, assim, no sentido assim, se a mulher abandonar o marido não vai atrás dela. Ele está dizendo assim, se ele voltar para ela, isso seria uma vergonha, seria uma contaminação até, porque eles tinham essa coisa da honra do homem, que ele não podia se humilhar, que ele não podia voltar e suplicar para sua esposa infiel voltar para ele. Não é o homem que foi, Deus, claro, nunca foi infiel. Então, não é o homem se arrependendo e pedindo para voltar, mas é a mulher que foi infiel, e ele está dizendo, o homem jamais irá, mas ele sim, no final do versículo, Jeremias 3, versículo 1, mas ainda assim, Deus se humilha e diz, volta para mim. Então, o que ele está querendo dizer é que dentro da cultura deles, que era uma coisa inconcebível, um homem se humilhar para a mulher que foi infiel a ele, Deus, como nosso marido, ele se humilha, ele diz, eu suplico, volta para mim, volta para mim. Agora vamos ver em Miqueias, profeta menor, Miqueias capítulo 6. Miqueias 6, versículo 1. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Eles falavam assim, eu quero que os montes escutem, que eles sejam testemunhas. Ouvi montes, a contenda
Miqueias também está falando sobre uma controvérsia, sobre uma contenda. Ouvi a contenda do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. E agora olha a pergunta, Miqueias 6, versículo 3. Ó povo meu, o que é que eu tenho feito? Em que te enfadei? Responde-me. Certamente te fiz subir até do Egito, da casa da servidão te remi, enviei adiante de ti a Moisés, Arão, Miriam. Povo meu, lembra-te da consulta de Balaque. Lembra como Balaque quis amaldiçoar o povo e Deus não permitiu? Então Deus está falando assim, o que eu fiz de errado? Outra vez, essa mesma pergunta. Eu tenho uma contenda, porque eu me derramei em amor por vocês e eu estou pasmo, estou abismado, eu não sei o que pensar. Então, esse é o coração. E ele fala, versículo 6, com que me apresentarei ao Senhor? Agora, o profeta falando, como é que eu vou me apresentar ao Senhor? Como é que eu vou me inclinar ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros, agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros. Então o homem está falando assim, não é nem o sacrifício em si que o Senhor quer. E aí tem esse texto que bastante gente conhece no livro de Miqueias, que ele fala, Miqueias 6, versículo 8, ele te declarou, homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia, essa palavra misericórdia é hesed, e andes humildemente com o teu Deus. Deus quer essa troca, Deus assim, se você olhar, se você começar a ler os profetas com esse olhar, você vai ver o quanto que isso está presente. Nem sempre os profetas conseguiam ver isso de uma forma mais profunda, mas eu estou selecionando esses textos para mostrar alguns vislumbres, alguns momentos em que os profetas conseguiam ver o coração de Deus. Se nós entendermos Deus como um soberano exigente, por isso que eu queria colocar isso ao lado assim, da profecia de Malaquias 1, porque a gente poderia olhar assim, nossa, Deus é exigente, né? Não é qualquer coisa que pode oferecer para ele, não. E a gente pode olhar isso, de uma forma como se Deus não aceitasse aquilo que nós temos. Lembra como Jesus valorizou demais as 2 moedinhas da viúva? Deus não é assim. Deus valoriza qualquer coisa que você tiver, mas Ele quer o coração, Ele quer algo que mostre que realmente você valoriza. É como você dá uma sobrinha do seu tempo para alguém que você ama, para sua esposa, para seu marido, para o seu filho, para o seu amigo. Você dá uma sobra e Deus está falando assim, é isso que eu quero. Ele quer algo assim, e a gente nunca pode inverter e falar assim, bom, eu vou provar para Deus que eu valorizo, eu vou dar uma coisa assim de grande valor, vou fazer um sacrifício enorme, vou abrir mão de alguma coisa que eu realmente quero muito. E não é a obra em si, não é o sacrifício em si, nós temos que buscar realmente o coração, aquilo que realmente vai proceder de um coração. Então aqui, e vou mais ou menos terminando com esse pensamento, e lembrando que a mesa do Senhor é um lugar onde nós nos alimentamos. Jesus veio para dar alimento para nós. Nós nos alimentamos na mesa do Senhor, mas nós precisamos entender que Deus come nessa mesa também, que Deus tem fome, que os sacerdotes, eles ofereciam o pão de Deus
em cima do altar. É essa expressão que é usada algumas vezes, principalmente no livro de Levítico, tem vários versículos no livro de Levítico, tem em Ezequiel também, que ele fala assim, do pão de Deus. E isso me impressiona muito, que Deus quer pão, que Deus quer um alimento, que Deus tem fome de alguma coisa. Então, quando nós pensamos, como que eu não vou desprezar Deus? Como que eu vou cultivar um relacionamento com Deus? Como que eu vou considerar um relacionamento com Deus não como uma canseira, não como a sobra, não como uma obrigação, não como algo que eu dou sim porque não me faz falta, mas algo que realmente eu dou de coração. Pode ser uma coisa simples. Deus é o primeiro a reconhecer a coisa mais simples do mundo, mas que tem um grande valor para nós. Lembra, assim, procurando exemplos, quando Davi estava naquela batalha, os amigos dele, os soldados dele, eles arriscaram a vida para buscar a água do poço de Betel para trazer para ele. Ele nem quis beber daquela água. Água foi uma coisa, naquele momento, era uma coisa tão preciosa que ele considerou como o maior exemplo, maior demonstração de amor. Então, é por isso que Jesus fala assim, quem der ao menos um copo de água, alguém que dê algo que faz sentido, algo que sai do seu coração para Deus e para os outros. Porque quando ele fala assim, o que Deus quer? Ele quer que você ame a compaixão, que você ame realmente essa relação que procede do amor. E então, no Salmo 116, eu só queria terminar com essa pergunta que o salmista faz. Salmo 116 e versículo 12. Eu vou deixar aqui como uma pergunta, porque nós poderíamos tentar fazer uma lista. O que nós poderíamos dar para ser o pão de Deus na mesa e não considerar a mesa aquilo que nós oferecemos a Deus como desprezível? Eu vou colocar uma mesa para um convidado especial. Talvez eu não tenha louças muito chiques, talvez eu não tenha uma comida muito especial, talvez eu não tenha condições de fazer uma coisa muito sofisticada. Mas se eu der o melhor que eu tenho, se eu der daquilo que realmente procede do meu coração, então não é a lista. Deus quer dinheiro, Deus quer meu tempo, Deus quer um sacrifício, Deus quer que eu me sacrifique de alguma coisa que eu gosto muito. Tem gente que acha que tem que fazer um sacrifício para Deus, algum tipo de jejum, algum tipo assim de abrir mão de uma coisa que você gosta muito, de doce, de café, sei lá, de alguma coisa que você gosta muito. Tudo pode ser válido, mas assim, não é a lista de coisas, não são as coisas em si. Eu não posso fazer a lista. A Bíblia tem várias listas, tem várias coisas. Deus quer gratidão, Deus quer que nós realmente tenhamos amor, apreço por Ele. Ele deseja o nosso amor, Ele deseja. Eu vou provar que Deus não precisa de nada, que Deus não necessita do nosso amor. Eu não vou entrar na discussão do que Deus precisa, mas eu sei que Deus quer, que Deus investiu sua vida em nós para que pudesse ter uma amizade, para que ele pudesse vir na viração do dia e conversar com Adão e Eva e ter a amizade deles e ter o coração deles. Então o Salmo 116, versículo 12 fala assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então eu vou deixar essa pergunta no meu coração e no seu. O que darei eu? O que é
se todos nós fomos chamados para ser sacerdotes, se todos nós fomos chamados para ministrar ao Senhor, para oferecer alguma coisa ao Senhor, e mais uma vez, Deus, Ele é Rei, Ele é absoluto, Ele merece toda nossa obediência, nós devemos nos curvar diante dEle, mas para mim cada vez mais fica claro que o que Deus anseia não é aquela cena que às vezes a gente vê tem aquelas fotos, aquelas cenas, né, onde tem ditaduras. Eu estou me lembrando da Coreia do Norte, onde eles consideram o ditador como um deus, né? E tem aquelas fotos assim de muitas multidões assim se encurvando diante dele, e eu fico pensando, será que é isso que Deus quer? Porque eles fazem isso porque eles têm medo dele, porque ele é considerado superior e tal, mas não tem proximidade, não tem aquilo. Eu fico pensando, não é isso que Deus quer. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Se, em Malaquias 1, se eu sou pai, onde está a minha honra? Deus quer assim, sim Senhor, sim, o Senhor mandou, eu vou fazer, eu obedeço. Claro, a obediência faz parte, claro, Ele tem o melhor para nós, mas eu penso que o coração de Deus, que criou filhos, que se doou para nós, eu penso que Ele quer alguma coisa mais do que assim essa obediência, essa rendição que às vezes nós pensamos que é o que Deus está querendo de nós. E mais uma vez, eu não estou negando o valor de nós nos encurvarmos diante de Deus. Ele merece, Ele é grande, Ele é superior, Ele merece ser obedecido, Ele merece ser reverenciado, mas eu penso que o que Deus está buscando é uma conexão de coração. Ele está dizendo, eu quero pão na minha mesa, eu estou buscando alguma coisa que me alimente. É um pensamento estranho. Deus não precisa se alimentar, Ele tem tudo o que Ele precisa. Mas Ele quer pão em cima da mesa, e Ele quer pão puro, não profanado. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Senhor, nós queremos conhecer mais como esses profetas puderam ver alguma coisa do Teu coração, alguma coisa que o Senhor ficava procurando naquele povo e que o Senhor procura até hoje. Até hoje o Senhor está ainda investindo em nós, desejando e ansiando por algo muito profundo, muito real. E nós queremos poder oferecer a Ti. Queremos que o Senhor nos ajude a responder essa pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado? E pedimos que o Senhor continue com a Tua paciência e longanimidade, em nome de Jesus. Amém.